Lumena, vídeo 2, terceiro. Valeu, Felipão. Porrada. Fala, meu bonde. Lumena Aleluia aqui nas áreas pra trocar uma ideia com vocês. E mais um vídeo nesse canal que tá sendo preparado com tanto amor, com tanto carinho, por uma equipe tão dedicada. Então, se você não curtiu esse vídeo, pega a visão, curta, se inscreve e compartilhe. Chama geral que Lumena tá nas áreas. Então, pessoal, hoje nesse vídeo eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a experiência do que eu aprendi com o cancelamento. Que sim, fez parte de uma etapa, né, desse pós-Big dos Bigs, mas que hoje, obviamente, né, muito mais tranquila de poder falar abertamente com vocês sobre isso, num espaço que eu tô construindo com muito carinho, que é dividir, abrir todo o meu coração com vocês. Eu me sinto muito mais corajosa, né, de falar, de fato, sobre esse tema, que é um tema extremamente desafiador, mobilizador. Em um dado momento eu não queria tocar nesse assunto, mas que hoje eu tô recebendo muito mais acolhimento, né, e com muito mais propriedade do que de fato foi esse processo todo, muito mais segura de me posicionar sobre as lumenas que eu queria ter levado para o programa e eu não consegui. Então, esse vídeo é mais um espaço para a gente trocar e relembrar que a internet não precisa ser um espaço de críticas odiosas, mas sim de críticas construtivas, que é, de fato, o que eu tenho priorizado na minha história de vida. Então hoje é mais uma conversa, é um jogo aberto para falar como é que eu superei essa experiência do cancelamento, mas também de relembrar alguns pontos aí que fizeram parte dessa nova jornada após Big dos Bigs. Bom, lá quando eu saí do programa, obviamente, como eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu tive alguns processos de adoecimento muito forte, dentre eles. Eu tive pânico, eu tive fobias, eu tive crises de ansiedade, eu tive perda de memória. O que, obviamente, naquele momento me convocou a buscar ajuda profissional, um processo de autocuidado, que foi o que, de fato, me deu coragem para assumir uma relação, né, de ressignificar essa experiência do cancelamento e, sim, cancelar o cancelamento. Bom, pessoal, importante destacar que nesse processo todo eu tive muito suporte familiar. Eu acho que qualquer experiência desafiadora, né, na vida, né, se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem ajuda profissional, se a gente não tem suporte familiar e, sobretudo, acolhimento e carinho, a gente não consegue passar, né, reconhecer os erros, fazer autocrítica e se reinventar. E sim, minha jornada foi sobre isso, né? Eu acho que eu costumo dizer que eu consegui o mérito de cancelar o cancelamento. Graças ao universo, hoje eu recebo muito carinho nas minhas redes sociais, eu recebo muita mensagem de apoio, de fortalecimento, e é por isso que eu estou me autorizando a construir esse espaço aqui de diálogo com vocês. Mas assim, eu acho que uma coisa importante a se destacar é força de vontade, né? Humildade para reconhecer os erros e se reinventar de modo a acertar e se responsabilizar por essa experiência foi um combustível principal nesse processo todo. Ter tido resiliência também é importante destacar para poder passar por essa experiência de modo a tirar aprendizados, tirar frutos e inclusive inspirar outras pessoas a compartilhar seus processos, né? Porque o cancelamento hoje está fazendo parte, né, da nossa geração que infelizmente ainda não entendeu a potência do que é a internet. Tem, infelizmente, confundido esse espaço de tecer críticas em relação ao jogo para tecer ódio. Infelizmente, gente, é sempre importante falar, a internet não precisa ser um espaço de potência de ódio, não precisa ser um espaço de críticas destrutivas. Muito pelo contrário, tá tudo bem. Eu fui para um jogo, para um reality, me expor e dentro desse combo, obviamente eu estava preparada para ser julgada. Mas foi muito interessante perceber o como as pessoas confundiram ali o que é crítica do jogo, o que é crítica da experiência no reality com ódio racista, xenofóbico, machista. E isso me chamou a atenção em relação a essa discussão, do como o cancelamento, ele pode ali, em um dado momento, né, estar muito bem acompanhado de crimes digitais. Mas uma outra camada que eu pude aprender também sobre essa experiência do cancelamento é do como existe ali uma dimensão extremamente superficial, sabe por quê? Porque quando eu saí na rua, meus amores, eu recebi foi abraço, eu recebi acolhimento, eu recebi beijo. Obviamente
de pessoas que entenderam algumas das minhas cicatrizes, alguns dos meus adoecimentos, algumas das feridas que de fato a pressão do jogo proporciona. Então sim, eu consegui tirar um pouquinho de aprendizado de cada experiência, tanto das críticas que eu recebi, as críticas construtivas, mas sobretudo do acolhimento e carinho que eu recebi. Porque ninguém evolui enquanto ser humano com ódio. Ninguém amadurece com desejo de destruição. A essas pessoas que desejaram me cancelar de maneira odiosa, eu só consigo dizer que pena. Eu só lamento por você. Porque no final das contas, o que eu filtrei na minha história de vida foram as interlocuções que me potencializaram enquanto pessoa, foram os afetos que me potencializaram enquanto ser humano, foram as pessoas que entenderam que sim, como todo e qualquer ser humano, eu estava numa experiência, né, que tinha uma pressão por trás e que sim, eu estava fadada a errar. É importante lembrar que a internet pode ser um espaço, né, de empatia, de solidariedade, de compreensão e de construção de diálogos potentes. Então, para essas pessoas que priorizaram o ódio, que priorizaram críticas destrutivas, fica o convite também para que vocês possam fazer uma autorreflexão sobre até que ponto isso é válido, até que ponto isso constrói relações, isso potencializa de fato um avanço, porque foi muito interessante perceber o como aqui fora as pessoas estavam fazendo algo semelhante do que se estavam criticando no jogo. Então eu acho que a internet pode ser um espaço muito mais saudável de empatia e sobretudo de acolhimento, até porque foram essas as principais coisas que eu recebi para poder ter coragem, ter força para continuar aqui na internet e construir esse canal dedicado, de fato, a estimular diálogos saudáveis, trocas sinceras e conhecer cada vez mais vocês nesse processo como um todo. Então, gente, uma das coisas que eu pude aprender de fato com o cancelamento é que é uma experiência extremamente dolorosa para as pessoas que vivenciam isso. O que me leva a questionar até que ponto, de fato, a gente quer que as pessoas sintam isso. Porque, assim, uma das principais consequências, né, de uma pessoa que vivencia o cancelamento é sentir dor, depressão, ideação suicida, desejo de desistir. Então, eu me pergunto até que ponto a gente quer, de fato, que as pessoas sintam isso, né? Quando você se permite ali escrever um ódio ou construir um movimento de cancelar o outro, a gente precisa parar para refletir nas consequências que são extremamente dolorosas para aquelas pessoas. Então, acho que está na hora, na verdade já passou da hora, da gente começar a questionar esse comportamento na internet, da gente começar a questionar qual é a verdadeira função da internet e das críticas na internet. Tá na hora, já passou da hora da gente começar a modificar os propósitos de propagar o cancelamento nesse momento que a gente já tá difícil a gente passar por esse momento extremamente doloroso para a maioria das famílias das pessoas. Então fica aqui um sentimento, reflexão de que eu não gostaria de que ninguém vivenciasse isso que eu vivi. Minha família sofreu ameaça, minha companheira recebeu ameaça de morte, meu terreiro foi ameaçado. Então, de tudo isso, eu tirei um aprendizado muito grande que eu tô tendo a coragem aqui de dividir com vocês e de, obviamente, deixar aqui um papo retão. Vambora cancelar o cancelamento. Então, partiu pegar visão, vamos tornar aqui esse espaço cada vez mais saudável para as nossas trocas, de crescimento pessoal, de crescimento intelectual, porque o corre é esse. Então, por hoje é isso, o papo reto é esse. Um beijo de Lumãe.